Continuando agora a página 80, para quem tem o livro, nós vamos falar da desconcentração industrial, que é o oposto que nós acabamos de falar. Concentração é quando concentra tudo em um lugar só. Desconcentração é quando o quê? Dispersa. Então agora nós vamos falar da dispersão dessa indústria, que até o ano de 1950 ela era o quê? Ela era concentrada em São Paulo. São Paulo foi conhecido, né, como uma cidade, né, bastante expressiva na América Latina, no país todo. Porém, houve, depois de um certo tempo, através de políticas, né, como que eu posso falar? De proposta, houve uma desconcentração industrial, ou seja, indústrias dispersaram para outros estados, outras cidades, tá, pessoal? Isso que nós vamos estudar agora. No livro de vocês diz assim, ó: desde os anos de 1970, lembrando que em 1950 surgiu o quê? As empresas automobilísticas, tá? Então, em 1970, 20 anos depois. Desde os anos de 1970 vem ocorrendo uma relativa descontração da atividade industrial no país. Então, desde os anos de 1970, está havendo o quê? Está havendo um dispersamento de indústria. Elas estão deixando de concentrar, deixaram de concentrar apenas em São Paulo, indo para onde? Para outros lugares. O livro de vocês diz assim: embora ainda estejam mais concentradas em São Paulo, não quer dizer que São Paulo deixou de ter grandes indústrias, mas dispersou bastante, tá? As indústrias, aos poucos, se espalham por outros estados do Brasil, destacando-se Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Manaus, Paraná, como nós temos aqui nas fotos. Então, a desconcentração industrial é isso. Não é que São Paulo deixou de ter indústria, mas houve o quê? Um dispersamento nesses estados, tá? Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Na região sudeste, que é a Bahia, Ceará, Pernambuco. Lá no Amazonas, em Manaus, que é a Amazônia. No estado do sul, né? Que é no Pará, Santa Catarina. Então, dispersou. Agora, vocês vão ver por que houve essa dispersão, tá? Por que vem ocorrendo, o livro de vocês faz até uma pergunta. Por que vem ocorrendo essa desconcentração industrial no Brasil com um crescimento menor em São Paulo e maior em outras áreas? Sendo que o crescimento não era para ser maior em São Paulo, mas aí ele já passou a ser menor em São Paulo devido a essa desconcentração industrial. Mas o livro responde o porquê. São diversos os motivos, tá, pessoal, que levam a essa dispersão industrial, levando a indústria para vários outros estados, como eu citei. O primeiro motivo ele é chamado de deseconomia de escala e o segundo motivo é guerra fiscal. Esses dois motivos são os motivos que levaram à descontração industrial. Tá? Levaram essa dispersão de indústria para outros estados. O que é deseconomia de escala? Que é o primeiro motivo que levou a essa desconcentração industrial. O livro de vocês fala assim, ó: a deseconomia de escala ocorre quando uma aglomeração, neste caso, São Paulo e seus arredores, né, que a princípio a maior concentração de indústria não era em São Paulo e depois ela atingiu alguns municípios de São Paulo, que eu até falei, São Santo André, São Bernardo do Campo, né? Aqui fala, ó, neste caso, São Paulo e seus arredores, né, arredores, se tornam desfavoráveis às novas localizações empresariais por causa dos custos elevados com impostos, segurança, terrenos demasiadamente caros, congestionamento frequente de trânsito, poluição, maiores custos com alimentação e moradia, o que implica em maiores salários. Então, por que houve uma desconcentração industrial? Por deseconomia de escala. A deseconomia de escala fez com que a indústria saísse de São Paulo e fosse para outros estados por conta de
Impostos mais baratos, tá, pessoal? Porque em São Paulo os impostos começaram a ficar o quê? Elevados, por conta de segurança, por conta de terreno, às vezes, mais baratos em outros estados, tá? Por o trânsito, às vezes, em outros estados ser menor do que em São Paulo. O custo de vida, às vezes em outro estado, começou a ficar mais barato do que o custo de vida em São Paulo. A moradia, o salário, às vezes, em outro estado, por o custo de vida ser menor, o salário às vezes era maior, e esse foi um dos motivos que levou à desconcentração industrial pela deseconomia de escala, tá? Então, deseconomia de escala é isso. E o outro motivo também que levou à desconcentração industrial é a guerra fiscal. Inclusive, o de vocês vai falar aqui o que é guerra fiscal. Tá? Vamos ler aqui, eu vou explicar o que é guerra fiscal. Então, o primeiro motivo que levou à desconcentração industrial foi o quê? A deseconomia de escala, tá? E o segundo agora, guerra fiscal. Vamos ver o que é guerra fiscal, né? Outro fator que explica essa desconcentração industrial é chamado de guerra fiscal. O que isso significa? Né? O livro até pergunta. Vamos lá. Guerra fiscal é o nome que se dá para uma espécie de competição entre estados ou municípios para atrair novos investimentos. O que significa isso, Dani? Pessoal, essa competição entre estados, entre um estado e outro, por exemplo, eu sou do estado de São Paulo e o meu irmão, por exemplo, ele é do estado do Rio de Janeiro. Aí fica havendo o quê? Competição para poder atrair. Igual eu sou empresa de São Paulo, moro em São Paulo, tenho a minha empresa em São Paulo e o meu irmão tem empresa no Rio de Janeiro. O meu irmão começa a fazer proposta para as empresas da minha cidade, São Paulo, para poder o quê? Tentar atrair eles para lá. Isso faz o quê? Faz o terreno mais barato que São Paulo para eles, entendeu? Às vezes até doa, a cidade do Rio de Janeiro às vezes até doa um terreno, parte de um terreno lá do Rio de Janeiro para uma indústria de São Paulo ir para lá, entendeu? Para poder gerar empregos. Isso é guerra política. Às vezes faz até isenção de alguns impostos, por exemplo, em São Paulo o imposto, vamos supor que seja R$10.000 por mês. Eles fazem a proposta para você ir para o Rio de Janeiro e lá eles fazem a proposta do seu imposto de renda, ao invés de você pagar 10 mil, você paga 3, 5, entendeu? Isso é chamado de guerra fiscal. Então, tem terrenos, às vezes são baratos ou até mesmo doados, né, por poder público, isenção de alguns impostos durante vários anos ou até mesmo décadas, eles fecham um contrato, falam, você vem para cá, para minha cidade, você não vai pagar imposto de renda ou você vai pagar um imposto mais barato por tanto tempo ou por tantas décadas, eles faziam isso, por isso que houve a desconcentração industrial por guerra fiscal, tá? Instalações elétricas e de água, asfalto e telefonia, tipo, vem pra cá, se você não te der o terreno, você compra ele mais barato e você vai ter acesso a asfalto, vai ter acesso à energia elétrica, à água, à telefonia, tudo por nossa conta, entendeu? Isso é chamado o quê? De guerra fiscal, é um tipo de desconcentração industrial. O livro de vocês ainda diz assim, ó. Dessa forma, o maior crescimento industrial apresentado por algumas áreas ou regiões a partir do ano de 1970 contou com grande ajuda estatal, tanto do governo federal quanto principalmente dos governos estaduais e municipais. Então, da mesma forma que lá em 1950 ainda existia a concentração industrial, aqui no ano de 1970 houve o quê? Essa desconcentração industrial por esses dois motivos, pela deseconomia, né, de escala e pela guerra fiscal, tá bom?